Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, gente. Graça e paz. Você está pronto? Veio mesmo pronto para receber? Pois o espaço que você der é o espaço que Deus vai ocupar. Então, não, eu vou dizer assim, fala com o teu irmão do lado e diga, não seja bobo. Escancar o teu coração. Deus tem coisas grandes para nós. Eita glória a Deus. Maneco, por favor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Ele está trabalhando por ti. Obrigado, Pai. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Obrigado, Pai. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Obrigado, Pai. Estamos abertos ao mover do Teu Espírito, da Tua Palavra. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. E o Senhor está nos edificando como casa espiritual. Estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor na face de Cristo, de glória em glória. Podemos dizer que estamos ficando melhor a cada dia, porque as tuas mãos, como um oleiro, estão por dentro e por fora de nós. E vamos experimentar cada dia mais a plenitude da vida em comunhão contigo, Pai. No poderoso nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode acender a luz, diga para alguém perto de você, você está ficando melhor. Diga, a glória de Deus vai aumentar na sua vida. Dá um glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero agradecer o louvor, que a atmosfera tão maravilhosa, né? Meu Deus, e eles estão bonitos hoje, não estão, gente? Olha aí, dá uma salva de palmas para eles aí. Muito bom. Precioso estar aqui com vocês esse tempo. Quero agradecer novamente a vida do pastor Johnny, toda a sua diretoria. Estávamos juntos agora há pouco. E a cada um de vocês que está aí nos bastidores, trabalhando para um evento desse acontecer. E para a vida da igreja, numa forma de rotina, né, de todos os dias, assim como as donas de casa sabem o que é a rotina de uma casa para manter a casa em ordem, existe um grupo, um exército, gente, de pessoas para que a igreja esteja sendo conduzida e a gente tem alguns momentos de culto tão maravilhosos como esse, como esses dias que estamos vivendo e como os dias normais, né, da prática da igreja, os cultos, demais cultos durante a semana. Valoriza isso.
Deus preparou isso para cada um de nós e nós não podemos desperdiçar. Afinal de contas, a Bíblia diz que devemos nos congregar. Há uma influência que a gente recebe uns dos outros e do céu quando congregamos. De forma proporcional também, quando a gente fica um pouco desalojado ou não congrega tanto, a gente vai perdendo essa influência. E outra influência vai ocupar o lugar. Mas eu declaro que você vai estar sempre debaixo da influência da palavra, do culto, da adoração, das coisas que Deus preparou para cada um de nós. Posso ouvir um amém? Amém. Então, desde quinta, o pastor disse que há quase 4 semanas tem cultivado aí, apontando uma direção. Deus dá mesmo direções em tempos específicos para a gente se aprofundar, a gente pensar biblicamente. É uma forma da gente renovar a mente, é uma forma da gente conferir. Eu estou praticando a palavra, aí a gente coloca em ordem. A Bíblia diz no livro de Esdras que Esdras se dedicou a estudar a palavra de Deus para praticar e para ensinar aos filhos de Israel. Então, por que precisamos de tanto conhecimento da Bíblia? Para que nós nos tornemos fortes praticantes da palavra. Diga comigo, praticantes da palavra. E aprove a Deus nesse tempo, nesses dias, eu estou muito feliz de estar aqui, de pensarmos sobre nossa vocação, nossa vida. Eu colocaria aqui um termo que é bíblico, tanto no Velho Testamento como no Novo. Somos sacerdotes. Hoje somos sacerdotes da nova aliança. O que um sacerdote fazia? Ele tinha contato, acesso, um serviço no Santo dos Santos. Enquanto o sacerdote no Velho Testamento era no tabernáculo de Moisés, nosso serviço agora é no trono de Deus e no âmbito da igreja local, porque a igreja é uma extensão do céu, é uma embaixada. Você vai num país, eu tive esse ano, fui ensinar lá em Orlando, junto com o Reuel, com a turma, a filha do nosso querido Guto, está morando lá, passei 15 dias lá, e ensinei, visitei alguns trabalhos, igrejas, ensinei na escola ministerial, e também na escola Verbo da Vida lá, e você vê a cultura daquele país. Mas se você for na embaixada aqui, fala a mesma língua, as mesmas leis, os mesmos costumes, a forma de pensar. O que é uma igreja? Diga comigo, a igreja é uma extensão do céu aqui na terra. E Paulo, de uma forma muito sábia, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Se somos embaixadores, a igreja é uma embaixada. Então diga comigo, a cultura celestial está crescendo em nossas vidas. Maneco, se a gente fosse no céu agora, o que é que nós iríamos ver? Uma grande reverência ao Rei dos Reis e a Deus Pai lá. Os anjos adorando. Então faz parte da cultura celestial, adoração. Então se faz parte lá, deve fazer parte aqui. Só aqui, na minha vida interior, na minha casa, eu declaro que a sua casa vai ser um ambiente de adoração também. Não só a igreja. E aí a gente vai estendendo o reino de Deus e a manifestação da sua presença e da sua glória aqui na terra. Desde sexta tenho ministrado e, irmãos, eu amo esse tema há muitos anos. Desde que eu nasci de novo, eu já mergulhei nesse tema. Quem sabe um dia aí eu volto aqui e como dá para vir de carro e dá para trazer coisas, eu trago a minha maquete do tabernáculo de Davi. A gente faz aqui uma temporada sobre a do tabernáculo de Moisés. E a gente faz uma temporada de ensinamento sobre isso. Desde o meu início da vida cristã, eu venho pensando sobre essa vocação. Temos uma vocação celestial, como sacerdotes, acabei de falar aqui. Precisamos assumir essa identidade em Cristo Jesus, porque agora nós precisamos dar resposta a essa adoração no céu.
Não somos mais idólatras. Seja ídolo de pedra, pau, sejam ídolos invisíveis. Tem gente que é dinheiro, glória humana, filho, marido, trabalho, posição. Não, Deus é o objeto da nossa adoração. Amém? E estamos aprendendo. E nessa aprendizagem, quando começamos a compreender a dignidade dele, esse espírito de adoração se ergue dentro de nós. Porque ele colocou dentro de nós o Abba Pai, um desejo, um anelo de reconhecer o Pai e de adorar ao Pai. Era isso que Jesus fazia. Só que essa transição de mentalidade leva um tempo. Tem gente que se expõe mais intensamente, o processo e os resultados vão acontecer mais rápido, outros mais lentos. Mas o bom é que na igreja a gente vai puxando um outro e a gente vai tudo chegando num nível. Amém? Diga comigo, estamos crescendo. Então, essa responsabilidade da adoração, ela precisa ser entendida. Eu trouxe algumas figuras e vou reutilizá-las, e outras que vocês não viram, vamos também ver hoje. Me coloca a do Calvário, aquela que usamos ontem. Quando entendemos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, nós vamos perceber que ele foi para o trono de Deus. Diga comigo, ele foi para o trono de Deus. Muitos de nós já ouvimos e pensamos e sabemos que ele teve ministério terreno 3 anos e meio. Diga comigo, foi muito importante. Lá em Israel, nas terras bíblicas. Mas, irmãos, quando ele ressurgiu dentre os mortos, que o túmulo ficou vazio, a Bíblia diz que ele foi levado aos céus. Passou sim 40 dias aqui, mas Atos 1:11 diz que uma nuvem o envolveu e levou ele corporealmente para o trono de Deus. Ele tem estado lá no trono de Deus por esses 2000 anos. Eu estou com um livreto aqui, eu te inspiro você a comprar, porque a gente deve entender sim os 3 anos e meio de ministério de Jesus. Mas por 2000 anos ele tem estado no trono, num ministério celestial. Esse livreto aqui diz o ministério de Jesus Cristo hoje, no trono de Deus. Então Jesus não está lá como uma estátua, nem como uma múmia. Eu me lembro, em 1997, Deus me deu de presente, gente, uma viagem para Israel. Uma mulher que nem me conhecia, na cidade de João Pessoa, ouviu o meu nome, aí Deus disse para ela, dê uma passagem para esse moço aí. Na época eu era mais jovem, gente. Aí, meu pai ficou tão impactado, como é que uma pessoa dá uma passagem para outro país? Aí ele disse, então eu vou lhe dar também para outro lugar. E eu fui também para o Egito e para a Grécia. E eu me lembro lá no Museu do Cairo, onde tem as múmias, famosas múmias, elas estão lá, dura, petrificada. Eu quero te dizer que Jesus não está petrificado no trono. Eu falava ontem do Salmo 115, aliás, anteontem, que os ídolos têm pé e não anda, tem boca e não fala, mas eu quero te dizer que o Jesus que está no trono tem pé e anda, de vez em quando ele tem boca e fala. E mesmo sendo adorado, tem momentos que ele se prostra e adora ao Pai junto comigo e com você. Agora, o que esse livro fala? O ministério de Jesus hoje, nos dias atuais, fala sobre várias vertentes das quais ele atua, trabalha. Na terra, você entrega dízimos, no céu quem recebe é ele. Aqui são os diáconos, a diretoria vai administrar. Mas sabe que ele também está recebendo no céu? Eu estou fazendo de conta que estou dando dízimo, coloquei um envelope vazio. Ninguém viu, mas ele está dizendo, eu estou vendo, viu? Brincadeira, só para você crescer nessa percepção. A Bíblia diz também que ele é o cabeça da igreja, ele é um intercessor. Todas as nossas orações é ele que apresenta ao Pai. Então diga comigo, são muitas atividades. Mas uma delas é esse serviço de sacrifícios. Graças a Deus
que a gente não está mais nos dias da velha aliança. Se fosse nos dias da velha aliança, lá estava chegando todo mundo com um pombo, com um bode, com um boi, com uma novilha para sacrificar. Diga comigo, os sacrifícios hoje são espirituais. Amém? Precisamos entender isso. E vamos entrar em alguns detalhes disso. Nós tocamos ontem em 1 Pedro capítulo 2, vamos retornar, agora ainda não. Vamos pensar um pouco sobre o ministério atual de Jesus. Como precisamos compreender isso? E eu tenho aqui uma segunda dica. Esse livro, Planos, Propósitos e Práticas, de Kenneth Hagin, ele tem uma parte desse livro, fala sobre ser guiado, mas parte desse livro ele vai falar sobre mudanças na adoração. Eu pergunto a você, se você fosse receber uma joia, você queria de besouro ou de ouro? Ouro. Então existe uma coisa que parece, mas não é, mas existe também uma coisa que tem um valor mais real. Ele explica aqui que nós não podemos inferiorizar a adoração, mas temos que descobrir a adoração mais preciosa. Diga comigo, a adoração mais preciosa. Então, não vou dizer mais coisas do livro, porque você vai descobrir, e no nosso próximo encontro você vai dizer, eu li, viu? Essa igreja é leitora? Se não é, está se tornando, não é verdade? Então, fica a dica para você também fazer leitura desse livro, vai ser bem importante. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o ministério atual de Jesus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Quantos amam a palavra de Deus? Graças a Deus que você ama. É bênção. Hebreus 6. Eu vou ler a partir do verso 17. Hebreus 6, verso 17. Vou voltar um pouquinho aqui para esse livro e também para o contexto do livro de Hebreus. Pergunta para mim, o que fala o livro de Hebreus? Esse livro aqui, o ministério de Jesus atual, que estamos falando do ministério dele no trono do Pai agora. Ele é o mediador da nova aliança, ele é o único que faz contato entre o homem e Deus, Deus e o homem, ele é o único imortal que está nessa posição, por isso que o nome dele é o Messias. Hebreus capítulo 1 diz que ele foi ungido na terra, mas quando ele ressuscitou ele foi ungido também, ele é o Rei eterno, imortal. Quando pensamos nisso, o livro de Hebreus começa falando do ponto que Jesus ressuscita e se senta lá. E não só se sentou, que eu já disse que ele não está lá como uma estátua. Tem hora que ele levanta e anda. Diga comigo, ele está vivo. Você vai ver que ele se sentou à direita de Deus Pai. E quando ele se sentou, irmãos, ele assumiu uma posição sacerdotal. E nós precisamos entender que nós somos sacerdotes com ele. Ele é o supremo, o sumo sacerdote da nova aliança, e nós também somos sacerdotes. Você entende seu sacerdócio? Eu sei que às vezes percebemos, na igreja eu oro. Você entende que quando você ora na igreja, a sua oração não fica enganchada no teto? Imagina um balão de criança aí, daqueles que flutuam. Eu solto, ela fica enganchada ali no teto. Não, a sua oração sobe ao terceiro céu e chega no trono de Deus. A sua adoração, o seu louvor, seus sacrifícios espirituais. E quando a gente tem esse entendimento do livro de Hebreus, não só é um capítulo. Se você ler todo o livro, se você tem hoje um tempinho à tarde, eu não gosto de ler, coloca aí um aplicativo da Bíblia, que tem a Bíblia em áudio, né? Em várias versões, é até interessante você ouvir em mais de uma versão. E você vai ver quantas vezes diz que ele está sentado, que ele está no trono, que isso, que aquilo, que ele é sacerdote, que ele recebe nossas orações.
Nesse contexto, nós vamos ver que ele conquistou, ou ele voltou para o céu. Diga comigo, ele voltou para o céu. A partir daí eu vou ler Hebreus capítulo 6, verso 17. Quantos amam a Bíblia? Acompanha aí. Por isso Deus, o Pai, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa o seu propósito, que o seu propósito era imutável, confirmou-o com um juramento. Ele fez isso para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, fala comigo, correr para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Olha para cá, ele fala duas coisas aqui, refúgio e esperança que foi proposta. Então, forte alento nós vamos ter quando temos uma revelação. Que revelação? Verso 19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que penetra e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu quero ver nessa versão aqui, põe o 18 e 19. Vamos lá. Tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu. 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Eu quero que você fixe nessa palavra. Ele entrou no céu novamente por nós. Ele não entrou por ele, ele entrou por mim e por você. Não foi uma conquista para ele, foi uma conquista para os que estavam distantes. Porque de lá ele já veio. Agora ele entrou por nós. Fala comigo, ele entrou por mim. Agora o verso anterior, 19, por gentileza, diz assim. Põe aí o 6,19. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Quer dizer que eu e vocês temos acesso a esse lugar espiritual, exatamente. Não só temos acesso. Eu estava esses dias, num passeio com as crianças, lá no Rio Grande do Norte. A gente foi num lugar que tinha uns corais, e fui com Caio e Tessi, eles mergulhando, e água por aqui, Caio tibungando na água. Eu digo, meu Deus do céu. E tinha uns 200, 250 barcos. E quando chegamos, lá vai o homem procurar um lugar, aí ele joga uma âncora, vamos procurar um lugar legal. Joga a âncora, o barco fica seguro para a gente poder mergulhar. No natural, a âncora afunda na água e trava em algum lugar na terra. Mas ele está falando aqui de uma âncora que a gente joga para cima. Uma âncora da alma. Então eu tenho que conhecer o trono de Deus. Conhecer o trono de Deus é diferente de saber que ele existe. Irmão, você pode ver uma foto de Nova York e nunca ter ido lá. Você pode ver uma foto de Jerusalém e nunca ter ido lá. Outra coisa é você ter ido lá. Você pode até fazer um passeio virtual, mas não é nunca como ter estado lá. Andado, sentindo o cheiro, tocado nas pedras, não é a mesma coisa. Então, Maneco, quer dizer que eu posso experimentar as regiões celestiais? Pode. E o texto me garante afirmar categoricamente isso. Vai para o 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Então, se ele está lá, ele está dizendo, vem para cá. Experimenta esse lugar, usufrui desse lugar para muitas coisas. Intercessão,
para tempos de comunhão com o Pai, para ministrar meu louvor e minha adoração. Enquanto nos dias do Velho Testamento tinha um véu, tinha muita cerimônia e pouca intimidade, depois da cruz do Calvário, o véu foi rasgado, a cerimônia foi desmanchada, resta agora presença, intimidade e comunhão. Diga comigo, eu vou experimentar de níveis maiores de presença, intimidade e comunhão. Então diga comigo, ele entrou por mim. Como é que poderíamos pensar de forma bíblica para alcançar esses níveis? Eu não vou deixar o diabo nem a ignorância me roubarem mais daquilo que Jesus conquistou para mim. Irmãos, eu tenho que tomar posse da minha herança, e parte da minha herança na vida cristã agora é usufruir da liberdade e da intimidade na adoração com o meu Pai. Por isso que Jesus, num contraponto, diz: o Pai procura adoradores. Aí você pode dizer agora aí, ele encontra em mim esse adorador. Não é verdade? Temos que dar respostas ao Senhor. Agora, eu quero que você veja comigo, me coloca a próxima imagem, que tem só Jesus e o céu. Aí a outra, são 3. A outra é essa aí. O que nós encontramos aqui? Um contraste. Abre comigo Hebreus capítulo 12 e vamos pensar um pouquinho como era e como é. Diga comigo, como era e como é. Todo mundo diz a uma só voz. Explica isso. Como estamos no livro de Hebreus, eu vou te inspirar hoje a ler o livro de Hebreus. E você diz para mim, explica isso. O que é o livro de Hebreus? O livro de Hebreus é explicando como era e dizendo agora como é na nova aliança. É explicando como era nos dias de Moisés, na lei, e dizendo como é agora nos dias de Jesus, na graça. Se você ler o livro de Hebreus hoje de tarde, ou essa semana, já estamos falando aqui de vocação celestial, Hebreus 3:1, falamos anteontem, ontem, você tem uma vocação celestial. Nós vamos ver que o livro de Hebreus sempre compara o que era com o que é. E vai dizer que era bom, mas agora é melhor. Diga comigo, era bom. Diga, mas agora é melhor. Num desses comparativos, nós vamos ver que nos dias de Moisés, quando o povo foi liberto, no período da Páscoa, tivemos aí a Páscoa recente, passaram 3 meses, o povo foi para o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, os mandamentos, onde a nuvem da glória do Senhor veio, onde Deus escreveu nas tábuas de pedra. Olha que interessante, o povo todo se ajuntou ali. Hebreus 12:18 vai comparar essa primeira parte, Moisés, lei. Vamos ler juntos? Você pode ler comigo? Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, avança, ao toque da trombeta, ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso e pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Avança. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Segura o 22 aí, volta lá. Esse verso 18 até o 21 era como era. Põe a figura lá para a gente ver de novo. Foi nos dias de Moisés. Êxodo capítulo 24 vai falar disso aqui. Moisés subiu, a glória do Senhor ficou naquele monte, só ele foi lá em cima, o povo temeroso, eram os dias da aliança.
Só que o escritor de Hebreus está contrastando como era e como é agora. Nos dias da lei de Moisés, foi algo muito impactante a adoração a Deus naquele monte. E ele diz: vocês chegaram ao monte. Só que ele vai contrastar agora no verso 24, que nós, a igreja, que agora é melhor, temos chegado a um outro monte. Ah, Maneco, mas eu não estou subindo montanha, é uma montanha ali perto? Não, é uma montanha na esfera do mundo espiritual. E nós vamos ver que o próximo versículo 22 vai narrar de uma realidade no mundo espiritual. A realidade do trono de Deus, da Jerusalém celestial, do Monte Sião. Esse monte de cá era literal, mas o monte que ele vai falar agora é porque quando o véu do templo foi rasgado, o acesso ao trono de Deus e ao monte de Deus no mundo espiritual nos foi concedido. Diga comigo, era bom. Diga, mas agora é melhor. Vamos voltar para o verso 22 de Hebreus 12. Pelo contrário, então veja que ele vinha com uma narrativa e ele muda o quadro agora. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Olha o 23, vocês chegaram à assembleia festiva, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha que narrativa ele fala. Enquanto nos dias do Velho Testamento o povo chegou no Monte Horebe, porque Moisés trouxe eles para adorar a Deus, hoje, nos dias da nova aliança, Jesus nos leva ao trono do Pai. Quando ele ressurgiu, ele assentou-se à direita de Deus. Só que o texto esclarece mais coisas. Diz: a Jerusalém celestial, ao Monte Sião, a Deus o juiz, a incontáveis hostes de anjos, a igreja dos justos aperfeiçoados. Então, irmãos, os que dormiram em Cristo estão lá. Mas aí ele conclui dizendo: a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, quando Jesus ressurge dentre os mortos, não só ele foi para lá, como ele também levou seu próprio sangue. Por isso que a gente não precisa mais de sacrifício de sangue nos dias de culto da igreja, porque o de Jesus já vale de uma vez por todas. Agora, em cima desse sacrifício de sangue, nós oferecemos agora sacrifícios espirituais. Pergunta para mim, o que são esses sacrifícios espirituais? A Bíblia, no Novo Testamento, fala de alguns aspectos dos sacrifícios espirituais. Por exemplo, Filipenses 4, Paulo diz que quando pessoas enviavam ofertas para ele, para o ministério que ele conduzia, aquelas ofertas subiam como um aroma agradável nas narinas de Deus, sacrifícios espirituais. Efésios, os últimos versículos do capítulo 4, capítulo 5, verso 1 e 2, diz que quando eu e você andamos em amor, mesmo quando não é confortável a carne, alguém te fez uma raiva, aí você, porque o amor é bem grande dentro de você, aí você vai lá na casa dela, trata ela bem, leva um presente, dá uma oferta, aí o amor divino constrangendo tua carne a ficar no lugar, aí Deus olha e diz: eita, aquele meu filho parece comigo, porque Deus é amor. Então quando ele olha e vê filhos de amor, isso é um sacrifício espiritual. Irmãos, isso é tão forte diante de Deus quanto o grito de louvor que você dá. Eu acho que Deus fica mais agradado de quando você faz isso do que quando você grita no culto, mas não anda em amor com o irmão.
Eita, não tem ninguém dançando, né? Mas você vai dançar no Espírito hoje. Mas Hebreus capítulo 13, lá no verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aí você vai caminhando do 8 para o 15, diz que nós oferecemos sacrifícios de louvor por lábios que confessam o meu nome. Então, levantar mãos santas e confessar a minha adoração através do sacrifício de Cristo, o sangue dele que está lá, da pessoa dele chega a Deus, a minha adoração, sem véu, usufruindo da presença, experimentando a própria glória de Deus. Irmãos, você já imaginou que o acesso que Adão perdeu, ele é restaurado em Cristo? Eu não estou falando de coisas futuras quando Jesus voltar, eu estou falando de uma realidade da igreja hoje em espírito. Eu tenho que confiar na palavra. É possível que em algum momento alguém tenha uma visão, por exemplo, João teve na ilha de Patmos. Ele ouviu a voz do Senhor como muitas águas, chamando ele. Aí ele diz no verso 10, me achei em espírito. E ele viu Jesus passeando entre os candeeiros, novamente dizendo que Jesus anda, ele não é uma múmia. E cuidando dos candelabros, dos candeeiros, apontando para o cuidado dele sobre a igreja aqui na terra. Ele cuida da igreja. E ele ouviu mensagens para comunicar à igreja, ele tinha uma chamada profética, então ele discerniu com os olhos do Espírito o mundo espiritual. Mas eu não preciso estar vendo o tempo todo, eu sou crente, eu creio porque está escrito, diga comigo, é uma realidade para mim. Eu me lembro, em 2001, estava na cidade de Natal, eu experimentei um arrebatamento. E eu comecei a voar e a ouvir músicas em espírito. Eu não vi Jesus completamente, mas eu vi ele, uma nuvem envolvendo, as duas mãos dele traspassavam aquela nuvem. E como relâmpagos, como se fosse uma mangueira de um líquido luminoso, como um relâmpago, um raio que a gente vê no dia de chuva forte, saindo das mãos dele. E eu sabia que aquilo era o lugar da adoração, o esconderijo da força do Senhor, ou como lemos em Hebreus 6,18, um refúgio. Tem muita gente nos dias de pressão correndo para o lugar errado, mas Deus está dizendo, vem para o meu refúgio. Se levanta em espírito, se levanta em adoração, se levanta acima das circunstâncias. Vem habitar no meu lugar, na minha presença. Eu tenho descanso para você. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento para você. Eu tenho soluções para suas dificuldades, seus problemas difíceis. Se aquieta na minha presença, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Sob as minhas vistas eu te darei conselho. Se eu sou por ti, quem será contra ti? Irmão, deixa eu te dizer algo sério. Você nunca vai ver um adorador na Bíblia derrotado. Ao invés de você estar prostrado nos problemas, por que não se prostra em adoração? Porque se prostrando em adoração virão soluções divinas, virão intervenções, virão respostas, virá uma ação divina para colocar em ordem as coisas. Diga comigo, a adoração abre os céus. Eu declaro que nós vamos ter tanta consciência de Jesus, como a gente sabe que quando chega na igreja tem os irmãos, tem um pastor, tem aquele pregador, aquela pregadora. Eu declaro que você não só vai saber que o céu existe e Jesus está lá, mas você vai ter intimidade com Ele. Eu declaro intimidade. O
que acontece no livro de Apocalipse, no capítulo 4? João viu multidões de pessoas e elas se prostrando por causa da dignidade do Cordeiro. Há tempos que tem comunhão, mas outros tempos tem prostração. Eu declaro que nós vamos nos prostrar na igreja, mas também vamos nos prostrar em casa, sozinho, onde ninguém está vendo. Mas sabe o que acontece quando nós desenvolvemos esse espírito de adorador? Eu posso conhecer a doutrina de adoração e não ser um adorador. Você pode conhecer a doutrina sobre qualquer tema da Bíblia e não ser praticante. Mas eu declaro que a gente vai ter a doutrina e nós vamos ser praticantes dessa vida de adoração. Então temos que discernir pelo Espírito. Volta para a nossa figura lá, está aqui. Moisés levou o povo para um monte, mas Cristo nos levou para um monte celestial. Eu declaro que você vai ter uma visão aqui dentro. Como é que eu gosto de pensar dessa visão aqui dentro? Paulo e Silas saíram para pregar o evangelho, sinais acompanharam, por causa dos sinais foram colocados numa prisão, num calabouço. Apanharam, eles podiam ter pensado, esse negócio de evangelho, olha o que deu, a gente está aqui, rebentado, machucado, isso e aquilo. Mas eles, um olhou para o outro, certamente, e disseram, então, Silas, vamos orar? Vamos. Oraram. À meia-noite estavam lá orando. Aí a Bíblia diz que à meia-noite eles louvaram a Deus. Numa prisão. Irmão, não tinha nem como mandar uma cartinha, um WhatsApp para os irmãos na igreja. A gente está passando uma pressão aqui, não tinha. Eu gosto de pensar e dizer assim, vamos dizer, se eu moro aqui em Arco Verde, tem uma pressão, corre lá na igreja para falar com alguém para socorrer a gente, não é assim? Mas quando não tem condições, deixa eu te dizer, mais importante do que saber o caminho da igreja ou mandar alguém vir aqui, é você saber o caminho do trono. Ninguém responde, mas olha para alguém perto de você e diga assim, você conhece o caminho do trono? Você tem estado no trono? Você tem tido comunhão com Jesus no trono? Você já parou para pensar, irmão, irmã? Lá em Apocalipse, João ouviu Jesus, viu Jesus, e uma das palavras de Jesus para uma igreja, Apocalipse 3, 21 foi, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Já pensou, Jesus tem que bater a porta para pedir para ter comunhão com a igreja? Eu sei que a gente usa isso para os pecadores, não tem problema não, podemos usar. Mas antes de ser para pecador, ele estava falando com crente. Irmãos, não era necessário ele bater a porta. De vez em quando ele tem que bater a minha. É tanta atividade, a gente se envolve com tanta coisa. E certamente não é diferente com você. Mas Deus colocou esse tempo para falarmos sobre nossa vocação celestial, que precisamos ter tempos com Deus, comunhão, adoração, às vezes um louvor intenso, às vezes um louvor suave, às vezes um silêncio, a gente fica só contemplando Ele, absorvido por Ele. Às vezes vamos falar, às vezes vamos aquietar, Ele é quem vai falar. Você está comigo? Às vezes ele não só vai falar, ele vai cantar. É possível você mesmo, o espírito de profecia vir e Deus cantar pelos seus lábios algo que vai te consolar ou consolar outra pessoa. Eu lembro a primeira vez que aconteceu isso comigo, 91, 92. Eu tinha o meu momento devocional, ia para o meu trabalho, 10, 15 minutos da minha casa,
e orando em línguas. De repente, quando eu estava orando em línguas, eu comecei a profetizar e cantar para mim mesmo. Irmãos, isso não só é para o grupo de louvor, não. Eu declaro que você vai profetizar cânticos. Algumas vezes o espírito de profecia vai te ajudar a ministrar a ele, mas outras vezes ele vai falar pela sua própria boca para você. Irmão Reagan fala nisso, quando ele fala sobre os dons vocais na vida devocional. Eu declaro que esses tempos de discernir o próprio trono de Deus, ou como tem dito a Escritura, Hebreus 12, 22, tende chegado ao Monte Sião, esses tempos de comunhão. De repente, eu gosto do termo bíblico que diz: um manto vem sobre você, e você é absorvido por uma dimensão dos dons espirituais, e você começa a operar dentro deles. Ontem nós tivemos um momento diferente aqui. Eu percebi quando o manto do Senhor veio sobre mim, e não só sobre mim, veio sobre várias pessoas. São coisas que acontecem, moveres do Espírito, que são diferentes do convencional. Mas Deus vai nos levar para lugares mais profundos no trono dEle. Eu não sei se você já viu estudos ou relatórios dos palácios na França. Eu passei uma temporada lá ensinando e me levaram em alguns palácios, castelos. Irmãos, tem castelos com 200 quartos, 30, 40 salões do tamanho disso aqui. É um negócio monstruoso. E às vezes a gente pensa que o trono de Deus é um negocinho michuruca, né? Um negocinho assim. Irmão, tem salas no trono de Deus. E a gente pensa porque adorou uma vez, teve uma experiência mais profunda. Tem lugares no trono de Deus que Deus quer te levar. Tem como bibliotecas dentro do trono de Deus gigantescas, que tem livros selados. Não só é aquele livro de Apocalipse 5, não. Livros selados. E pelo Espírito, às vezes orando em línguas, a gente vai lá. E o Espírito Santo diz: vamos abrir esse livro. Aí você pergunta: que livro é esse? É o livro do seu futuro. Vamos abrir e vamos orar o que vai acontecer nos dias futuros. Agora, sabe o que acontece muitas vezes, irmãos? Eu gosto de pensar Arco Verde é como Campina Grande, distante alguns quilômetros da praia. Aí a gente diz: vamos fazer uma excursão para a praia, vamos no ônibus, né? Tem um lugar de acampamento lá na beira da praia. Aí todo mundo organiza, bota roupa de banho, tal, aquela empolgação. Vamos para a praia. Aí prega o surf, as crianças pegam os brinquedos de areia, pega frescobol, bola, leva tudo. Aí a gente entra no ônibus, aí viaja 2, 3 horas. Aí chega lá, aí acampa. Aí vê o mar lindo, aí a gente contempla aquele mar lindo, aí todo mundo empolgado, vamos entrar. Aí a gente coloca os pés nas águas, alguns entram, outros brincam. Aí o programa era ficar, né, de 10 às 5 da tarde. Aí quando dá 11 horas, eu sou o líder da viagem, eu digo: todo mundo recolhe tudo e vamos para casa. Ué, por que eu uso esse comparativo, irmãos? A razão pelo qual a gente estuda tanto a Bíblia é para conhecer Deus e estar com Ele. Aí nos momentos de adoração a gente vem e rouba os tempos de mergulho, de profundidade, de intimidade, de lazer, de deleite, de ficar lá. Você olha 2 pessoas caminhando na praia, e Deus querendo caminhar com você, conversar com você, revelar os segredos dele, e a gente ignora. Por que tantas horas de estudo? Para que eu fique tão consciente dele que eu tenha tempos com ele. Eu declaro que você vai valorizar mais a adoração. Essa, sim, mas outras. Eu declaro que vão chegar dias que você vai entrar no seu carro, ou caminhando na rua, como eu falei,
Mesmo caminhando na rua, o manto do Senhor vem sobre você, a nuvem te envolve, e uma consciência de intimidade com Ele cai, que as lágrimas vão descer, aí alguém pode passar por você, meu Deus, a pessoa deve estar com um problema tão grande, não sabe ela que você está mergulhado nos braços do Pai. Diga comigo, a minha intimidade, a minha adoração vai além dos tempos de louvor da igreja. Irmãos, Ele está te chamando, Ele está te atraindo. Eu declaro que você vai ter tempos do dia, períodos do dia para isso. Às vezes é até importante a gente ter um lugar na nossa casa específico, um ambiente em que você cultiva isso. Não roube de você. Os tempos de mergulho nas águas profundas do mar da comunhão. Não é você que está esperando Deus, é Deus quem está te esperando. Eu sei que nós não estamos mais na lei, estamos na graça, e eu vou entrar aqui num detalhe disso. Mas no Velho Testamento, 6 dias se trabalhava, no 7º dia descanso, para estar exposto a Deus na sua palavra e contemplando Ele. Qual é o descanso do Novo Testamento? O batismo no Espírito Santo. Por lábios gaguejantes eu falarei a este povo, e este é o descanso. O descanso nos dias da graça é nos movermos no Espírito, porque o Espírito sempre vai nos conectar com o trono do Pai. Sem véu, sem religiosidade, sem o cerimonialismo do Velho Testamento. Então o que resta? Intimidade, discernir, ouvir o Pai, receber os planos dele, ser guiado por ele. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Agora, se você volta para Êxodo 24, aquela sombra da figura, não dá tempo de eu ler, mas eu vou explicar aqui. Êxodo 24, a multidão ficou embaixo. Não precisa colocar não, deixa a figura. Êxodo 24 é a narrativa dessa montanha aqui, nos dias de Moisés. Como foi que aconteceu? Moisés levou as 12 tribos, eles ficaram ao pé do monte, já lemos a narrativa. Aí o Senhor instruiu para Moisés, Moisés, sobe com 70 dos anciãos de Israel. Então ficou a multidão nesse plano, vendo as coisas de longe, assustada, trovão, relâmpago. Se o animal passasse, era fulminado pela glória, porque era um momento de aliança, eram as restrições da lei. Não estamos mais na lei, mas pensa comigo, multidão. 70 subiu, ficou no meio da montanha. E diz que esses 70 viram o trono de Deus, do jeito que a gente está vendo esse teto, eles viram como que uma pavimentação de safira, de pedras preciosas. E Moisés, o povão, os 70, Moisés subiu mais ainda por o cume do monte. E lá no cume do monte, Moisés experimentou a nuvem do Senhor, que fala da presença, e dentro da nuvem tinha a glória do Senhor. Então veja 3 níveis. Em qual nível você está? No nível que até se assusta quando se fala de adoração? No nível que contempla em parte? Ou no nível que você discerne a nuvem? E Moisés ficou 6 dias discernindo a nuvem. Aí no 7º dia, de dentro da nuvem, confere lá, Êxodo 24. De dentro da nuvem, Deus dentro da nuvem, em sua glória. No 7º dia, o Senhor ordena a Moisés, entra na nuvem. E ele experimentou a glória de Deus dentro da nuvem. Sabe como é que diz textualmente lá? Que a glória do Senhor era como um fogo luminoso. Era como um fogo líquido dentro da nuvem.
Adão, quando foi criado, ele foi vestido com essa glória, com esse fogo luminoso, com resplendor. Por isso que não precisava de roupa. Aí Deus disse: vem, Moisés. Um nível maior, um nível intermediário, um nível distante. Eu não sei quanto a você, quando eu comecei a estudar, eu digo, eu não quero ficar num nível raso. Eu fui para a igreja, tem um momento de louvor, não, eu sei que Deus existe lá no trono. Não, Jesus entrou por mim. Irmãos, enquanto estamos aqui nesse nível mais raso, nós vamos ver Deus com as lentes das circunstâncias e do mundo natural, e que muitas vezes a gente não enxerga Ele. Mas quando eu estou lá naquele nível do trono, eu vou olhar para a vida e para as circunstâncias na ótica divina. Deus está te chamando para uma vida de adoração, de intimidade, onde Ele vai revelar e vai te fazer ver com os olhos dEle. Foi isso que aconteceu com o rei Josafá. Orou, colocou o exército na frente, aí veio um homem e profetizou. Aí o Senhor disse: a peleja não é sua, é minha. E houve uma confusão nos exércitos inimigos. Ele confiou em Deus, ele buscou a Deus numa aliança inferior. Aí a gente numa aliança melhor, andando rastejando pela vida, porque tem uma adoração rasa. Tem uma vida de trono pequena, rasteira. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Irmão, só conhecer a palavra e não praticar não te leva a lugares profundos, não. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ah, eu conheço a Bíblia. Ah, mas não conhece o mover do Espírito, não anda no Espírito, não adora no Espírito, vai ficar pela metade. O conhecimento bíblico, e eu aprecio, faz parte da vida cristã, mas não é suficiente. Você precisa ter uma vida de oração e de adoração. E equilibrado com as Escrituras, irmãos, isso vai causar uma explosão do poder de Deus, da manifestação divina na sua vida. Irmãos, nossas casas vão ser como a casa de Obed-Edom, vão olhar para nós, vão ver a presença de Deus, vão ver a bênção de Deus, tocando tudo, filhos, coisas, negócios, ambiente. Pessoas vão entrar na sua casa e vão dizer, eu não sei porquê, mas eu me sinto tão bem aqui. É porque a unção, a presença de Deus está lá, a glória de Deus está lá. Aí você aproveita e prega. Diga comigo, eu vou dar respostas à minha vocação celestial. Oh, aleluia, levanta as tuas mãos. Mambrestequias. Eu quero o violão, vem cá. Tem um violão aqui? Tem, o bonitão está ali. Venha-se embora. Dedilha esse violão. Fala com Jesus. Irmãos, Ele é tão real como eu estou em pé aqui para você. Fala com Ele. Do jeito que eu estou andando nesse púlpito, Ele está em pé no trono. Te desejando, te chamando, te dizendo, eu entrei aqui por você. Karamanastiquias. Lança tua âncora aqui. Para de confiar na tua força. Para de confiar nos teus próprios pensamentos. Confia em mim. Submete a mim. A minha vara e o meu cajado vão te conduzir. Vem beber das fontes eternas. Vem beber das águas profundas. Vem se aquietar na minha presença. Vem para o meu refúgio. Eu sou teu Pai. Eu tenho cuidado de ti. Eu tenho um descanso para ti.
E você irromperá em canções, em cânticos de louvor que nunca foram cantados. Ah, como falei a Salomão, porque você tem se convertido a mim, eu derramarei copiosamente do meu espírito uma unção fresca e te farei conhecer as minhas palavras, os meus pensamentos, até mesmo as minhas profundezas te serão reveladas. Eu te tomo pela mão e te digo: não temas. Eu te resgatei, eu te comprei com preço de sangue, para que você viva uma vida no Espírito, e você seja restaurado à glória, a glória que foi perdida, a glória que Moisés experimentou naquele monte, mas aquilo era apenas um prenúncio do meu desejo para todos os meus filhos nos dias da nova aliança. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Porque estão chegando os dias onde a sua vida está oculta em mim. Em vindo o inimigo não te encontrará, porque tu estás habitando em mim, habitando no meu trono, habitando nas minhas palavras. Eis que minha presença está em ti. Berketevas que tirimexires. Ora no Espírito Santo baixinho, há algo acontecendo com cada pessoa aqui, algo muito diferente. Morgedevasti que pleverinderechias, Betsenderevej que tristiquias, Scuderevastiquias. Não tendo mais medo e adorando Deus de distante, nem naquele lugar intermediário, mas Ele está dizendo: eu te quero junto a mim. Estou te santificando para as coisas sagradas. Te farei andar nos lugares altos. Você não percebe o meu bálsamo sobre você? Como bálsamo de Gileade, que te cura, te renova, te restaura. Não importa os ataques do diabo, eu sou o Deus de restauração. Estou te restaurando. Skevanda lá vai que brustiquias. Você não tinha mais ânimo para viver, mas eu sopro o meu sopro de vida sobre ti, como fiz com Adão. Eu estou infundindo força e vigor no teu íntimo. Você nunca leu? Nunca ouviu? Que os sacerdotes da nova aliança se fortalecem em mim, na força do meu poder? É real. Corquetevas que tirimexendres. Endireitando. Eu estou endireitando lares nessa hora. Betsev que tlufre mecaias que tleverechis. Emborcaça leveremiquim.
Makai ritsetle fri balamanaskiti me makai mahalarashiri liriandreles erkavaz gedei me kor kendelevaia hatsana pregando havastiki. Eu percebo o Espírito Santo dando novas linguagens, línguas que você nunca falou. Começa a falar elas aí agora. Mahaze Hasgendere Korketaia Mahast Megreste Kier Kondrekies. Canta para ele. Jombrokostikies. Por lábios gaguejantes falarei a este povo. Este é o refrigério. Há um refrigério espiritual. Há ondas de revelação entrando em nossas vidas. A consolação do Espírito Santo. Julgos e pressões estão sendo desfeitos agora. Você chegou aqui cheio de cuidados, mas o Senhor está dizendo: lança sobre mim os teus cuidados. Preocupações, ansiedades, lança sobre ele. A Bíblia instrui fazendo melodias do coração. Começa a cantar em línguas essas melodias. Todo mundo começa a falar. Ele te toca com amor eterno e eu te amei. Com benignidade estou te atraindo. Achega-te no meu trono da graça. O Espírito de Deus está vindo sobre você. Não mais adorando de longe. Eu te fiz adorador da nova aliança. Há uma paz sobrenatural repousando sobre nós. Te guiarei pelo meu Espírito. Isso será aumentado. Não é tempo mais de perder tempo. Sim, por causa da intimidade, você vai entrar nas coisas que eu preparei para você. Mecor que trechindres tiquias, que bombas andaravastiquias. Toca ele, Pai. Eu libero o Espírito Santo sobre ele. Tua unção sobre ele. Rebosa na varanda rachias. Kendaravastiquias. Há anjos ministradores aqui. Há muitos anjos ministradores aqui. Oh, que tribrisque dereleres. Não se assuste se você ficar embriagado. Eu percebo a nuvem envolvendo muitas pessoas. A presença. Merkenderebes alamanai. Mo
Bergedes alamanaste kiderei, Orgimba nasendi derei ekorede, Mahash yekondrikores Brahmasai, Nekore derebe alaranai, Osalaramai ereke, Mekondrot swing meremasalanai, Bergerelele sanalai, Ruluru Ramanasai, Nirget salarabai, Yerelere Mindre Yerelere Yerelere. Teu Espírito se move nesse lugar, nossos olhos se abrem para contemplar a beleza do teu olhar, a luz dos teus olhos nos faz ser tocados com tua glória. Muita paz tem os que amam tua lei, e nela eu viverei. Quem pode me separar do amor de Deus? Nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem espada, nem qualquer outra criatura. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Por isso Ele diz: eu sou teu Deus, todas as tuas fontes estão em mim. Por que você vai para outros lugares e bebe de outras águas? Eu sou a fonte eterna, inesgotável. Quem de mim beber jamais voltará a ter sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Perché te reveste quis. Eu percebo tão suave uma intercessão do Espírito Santo. Ele está chorando e gemendo, porque Ele está gerando os novos níveis que vamos alcançar. E Ele está compartilhando isso com intercessores aqui. É um choro do Espírito Santo. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que entremos na vontade do Senhor. Estão chegando os dias da plenitude. Estou edificando minha igreja para enchê-la com a minha glória. Eu vou
confirmar com sinais, maravilhas, milagres. E habitarão seguros, como a casa edificada na rocha, que não pode ser abalada, porque um reino inabalável tem sido estabelecido no íntimo de cada um de vocês. É de fé em fé, é de glória em glória, é de força em força. Só levanta tuas mãos, vamos encher de gratidão esse ambiente. Dá graças em línguas, em português. Agradece pelo ar que você respira, mas agradece porque Ele está te atraindo para os níveis mais profundos da adoração. Sabe, você não vai ser aquela pessoa que foi na praia e molhou só os pés. Se prepare para botar a máscara e ver as coisas mais preciosas do fundo do mar. Os mergulhos mais profundos. A intimidade do Senhor. Meu Deus. O teu Espírito se move dentro de nós. Não se assuste se de repente você começar a ouvir a voz de Deus. Ele fala num ambiente desse. Obrigado, Pai. Meu Deus. Uau. Eu vou pedir uma coisa. Nós vamos nos levantar, essa mesma quietude branda. E homens com homens, mulheres com mulheres, procuram 1, 2, 3 pessoas. Nós vamos orar uns pelos outros. Há algo da unção coletiva nessa manhã aqui, muito diferente. Abençoa a vida dessa pessoa. Talvez o Espírito se mova e você vai dizer uma palavra para ela, um versículo. Diga para ela que Deus fez ela uma adoradora, um adorador. Que moste frema, esguedevastiquias. Queria que não ficasse ninguém só. Se os diáconos verem alguém só, vai até eles. Coca tarafas, que te levarei megexish. Birka de leverezin de la mahai. Há tanta consolação do Espírito Santo entre nós. Descanso. Soluções divinas pelo Espírito de Deus. Santificação. Talvez você tenha pisado na bola, não tem problema. Aquele sangue te santifica e você não vai mais voltar para as coisas passadas. Vai crescer diante dele.
te adoramos, te bendizemos. Quem é semelhante ao Senhor? Perché te devesa nella manashi mondrore mendri zalaireki. Nos quebrantamos diante de ti, nos rendemos em tua presença. Barraza lava la corindre bergelere mendere candararai grogiga lamas taca no locostiquias mendere vestiquia mendere gesta candarolosa lavais que drisses. Os rios do Espírito Santo estão a fluir de dentro de você. E o amor de Deus que é derramado em nossos corações, ele flui, ele se move. A compaixão se move. Os milagres acontecem quando a compaixão se move. O Espírito de Deus, o Espírito da graça, reedificarei os lugares assolados. Sim, a tua vida resplandecerá com a minha luz, com a minha glória. Estou a te restaurar, diz o Senhor. Orgindelevele mecana, coroloroloroloroloroloro sindrequitereresas. Corgederelere shindres. Alegria do Espírito Santo. Isaías 35 diz que ele nos coroará com alegria eterna. Há uma alegria do Espírito Santo te tocando suavemente. Ela é de dentro para fora. Ela não passa. Restaura a alegria da salvação. Me roselere irele mozalai maramazekin garalaramam rambu morkete begezedere belerele. Te levaste que cabanama cataranash que colorom rosendere quish yensendere ve numbruco teu amor nos alcançou.
Senta por um pouco, amado, debaixo desse mesmo ambiente de glória e de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como diria um grande homem de Deus, uau, glória a Deus. Queridos, leva esse ambiente de glória, esse ambiente de adoração que foi criado, essa atmosfera, para a sua casa também. Amém. Glória a Deus. Nós somos hospedeiros dessa presença. Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Aleluia. Glória a Deus.